As vulnerabilidades e situações de riscos na população que faz uso de agrotóxicos é complexa. Os impactos para a saúde humana estão relacionados com o processo produtivo. A compreensão da rotulagem dos agrotóxicos e sua implicação toxicológica e ambiental é uma das vulnerabilidades encontradas na comunidade de Miguel Calmon. O uso indiscriminado de agrotóxicos e situações inseguras de trabalho comprometem a saúde dos trabalhadores do campo. Quem usa agrotóxico muitos anos, o que é que ele pode ter no futuro? Ele pode ter problemas neurológicos, a gente tem muito caso de depressão, a gente tem casos de suicídio, né? Então já tem estudos mostrando que os agrotóxicos, eles têm esses efeitos neurotóxicos. Ele tem um efeito imunotóxico, ou seja, ele pode diminuir a sua imunidade. A sintomatologia sugestiva de intoxicações por agrotóxicos aponta quadros relacionados com a exposição a que tipo de agrotóxicos? Vocês têm ideia de quantos produtos formulados de agrotóxicos vocês utilizam aqui? Alguém tem ideia? Alguém chutaria um número? Quanto? 80? 80? 40? O que mais? Alguém acha que é por aí mesmo? Quase, viu? A gente conseguiu listar 67 nomes de agrotóxicos diferentes. Alguns desses, 19 desses, a gente não conseguiu encontrar qual é. Porque às vezes se a gente não consegue o nome exatamente de como é o agrotóxico, a gente não consegue identificar ele. Então desses 67, a gente conseguiu identificar, eu acho que 49. Os principais usados aqui é o Abamex, o Fastac, o Lanate, o Pirate, o Tamaron e o Simitrex. Esse nome é familiar para alguns de vocês? Não é? Vocês sabiam que o que me chamou muita atenção aqui na região foi esse aqui, ó, o Tamaron? Porque essa pesquisa foi feita em 2016. O Tamaron, tá, que é o metamidofós, ele foi banido no Brasil e já não é pra gente não usar, mas ele nem ser mais vendido. Desde 2013 não é para ninguém mais usar esse bicho. E alguns de vocês continuam usando aqui. Se ele foi banido, gente, tem motivo para ele ser banido. Ele é muito tóxico, os estocados, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque ele é muito tóxico, né? Por exemplo, se um dia a Anvisa, que é a Vigilância Sanitária, viesse aqui e pegasse uma das culturas de vocês para ver resíduo, se ele encontrar tamaron, não pode. Por quê? Porque ele está proibido de ser usado no Brasil. Então a gente não pode mais usar metamidofós no Brasil. Ele é tóxico, ele é genotóxico, ele causa vários problemas à saúde, então ele já está banido, a gente não pode usar ele. Os trabalhadores rurais constituem um grupo populacional reconhecidamente vulnerável aos efeitos danosos dos agrotóxicos na saúde. A gente também queria estimar a incidência, a prevalência de intoxicação de agrotóxicos. Né? O que a gente tinha de intoxicação aqui? Bom, o que a gente encontrou? A gente encontrou que aproximadamente 60% da comunidade de trabalhadores rurais de Miguel Calmon faz uso ou fez uso de agrotóxico em sua plantação. Qual a percepção sobre a relação entre o uso de agrotóxico e a saúde do trabalhador rural de Miguel Calmon? Então, a gente sente que tem uma relação do uso de agrotóxicos, mas esses dados ainda são subnotificados, né, no município. Então, a gente faz uma campanha educativa, a gente faz capacitações com as unidades básicas, com o hospital, no sentido da gente ter dados reais quanto ao uso de agrotóxicos, né, para a gente poder traçar políticas públicas no combate ao uso indevido de agrotóxicos no município. Quais os possíveis impactos de práticas não seguras ao uso de agrotóxicos? O que a gente percebe, né, é a questão do uso de EPIs, que ainda é muito incipiente, então a população ainda ela não tem, ou está se criando agora, né, a cultura do uso do EPI, porque até pouco tempo a gente sabia de relatos de uso de borrifações sem máscara adequada, sem o uso de luvas, e isso está sendo criado pela população, está tomando consciência dos riscos, né?
que podem gerar. E quanto aos riscos futuros e as consequências em relação às atividades laborais praticadas contemporaneamente? Sim, porque ali são substâncias químicas que são nocivas ao organismo. Então, ao longo do tempo, pode sim trazer médio e longo prazo, né? Então, a prevenção é a base de tudo. Quais as ações educativas utilizadas com os trabalhadores rurais de Miguel Colmon? Hoje, em Miguel Colmon, a gente está em planejamento da implementação da vigilância à saúde do trabalhador. No final de 2017, nós tivemos uma capacitação promovida pelo Estado, a DIVAST, que é a Diretoria de Vigilância à Saúde do Trabalhador, e eles repassaram para nós a questão de como lidar não só com o contexto do agrotóxico, mas em relação a vários contextos de saúde do trabalhador. Então, está muito incipiente, mas a gente já está tentando novas ações. Então, hoje não é realizada essas ações com os agricultores. Sabendo da gravidade das intoxicações dos trabalhadores por agrotóxicos, há algum controle da morbimortalidade? Não, hoje no município a gente não tem esse controle pelas próprias ações que a gente está planejando. Então a gente acredita que nesse primeiro semestre a gente dê uma levantada nessas ações. É de conhecimento da vigilância sanitária sobre a exposição dos perigos aos agrotóxicos? É isso que eu te falei, é um caso subnotificado. A gente não tem os dados reais das pessoas que tiveram o contato com agrotóxicos. A gente tem valores, mas a gente sabe que são pequenos diante da possível realidade. A baixa percepção das situações de riscos a que estão expostos os indivíduos e o seu coletivo é uma presente no conjunto das vulnerabilidades. Por quanto tempo pode ficar resíduo no corpo de uma pessoa que já usou agrotóxico? Por exemplo, teve algumas pessoas que falou que já tinha usado para 5 anos. Por quanto tempo fica resíduo de quem trabalha com agrotóxico? Tanto por quem aplica como por quem trabalha na lavoura. Por exemplo, meu marido, ele usa agrotóxico. Aí ele tem um mito de dizer assim, eu não posso ficar sem o leite, porque ele toma um copo de leite antes de aplicar e depois. Eu queria saber se isso surge algum resultado. E a outra coisa, quanto tempo esse agrotóxico ele fica no alimento, no tomate? Isso é a questão que a gente tem. Por exemplo, essas coisas eu coloco ele no tomate, eu coloco ele de molho na quiboa com a água. Depois eu seco e coloco na geladeira e passo um tempo para poder consumir. Surge algum efeito, tira algum resíduo ou só é líquido? Eu ia falar do leite. O leite é linda. Antigamente, a gente usava, os produtos que a gente mais usava, vocês lembram do DDT? Aquilo ali era os que a gente chamava de organoclorado, tá? Para aqueles ali, o leite era bom. Mas hoje, essas classes que a gente usa mais, como os organosulfurados, eles são lipossolúveis, ou seja, o leite tem gordura, faz piorar a situação. Então, pode ser seu marido que o leite não está protegendo ele, isso é uma lenda. Ele tomar ou não vai fazer a menor diferença, tá? O tempo que ele fica depende muito do tipo de agrotóxico que você usa e a cultura, né, que está ali. Então, o tempo que ele fica na fruta, e também depende se o agrotóxico é sistêmico ou se ele é de uso tópico, local. Quando ele é de uso tópico local, que você vai botar ele só ali em cima da casca ou alguma coisa, é sempre bom lavar fruta e verdura. Tá? Isso é real, é sempre bom lavar, porque a gente não tem só isso, tem vários outros contaminantes até você pegar aquele alimento. Se ele for tópico, né, você até consegue tirar alguma coisa, só que eu vou dar uma notícia, a maioria dos agrotóxicos que a gente usa é sistêmico, ele já vem junto com a planta, ele já está dentro daquele fruto, você pode lavar. A indústria está passando umas propagandas agora, e está passando inclusive na mídia o tempo todo, uma reportagenzinha mostrando que lavar, né, com bicarbonato, quem já viu, adianta. E eu já digo de antemão, não é assim como eles estão dizendo. O sistêmico ele não tira.
Ele vai tirar o tópico, ele vai mostrar que realmente se você passou aquele, né, que é tópico, que fica ali na planta, ele vai tirar. Isso aí eu não nego não, ele vai tirar. Mas o sistêmico, que é a maioria que a gente usa, boa parte do agrotóxico que a gente usa hoje no Brasil, não é retirado. Então isso é uma falácia. Eles colocam aquilo ali pra gente dizer que é verdade, mas não é. Este estudo na região de Miguel Calmon visa conhecer o contexto social, econômico e cultural, e algumas das vulnerabilidades para a saúde estão relacionadas com o processo produtivo na agricultura. Agora, gente, eu vou falar de uma coisa, eu queria todo mundo prestar atenção aqui, porque isso aqui é seríssimo. Eu vou mostrar um dado agora que eu queria que realmente todo mundo mostrasse atenção, porque foi o que mais me chamou a atenção e o que me fez ter mais vontade ainda de vir para cá. Olha, gente. Os relatos de intoxicação que eu achei na população foi de 11%. É muito alto. 11% da população entrevistada referiu já ter sido intoxicado e ter essa intoxicação diagnosticada alguma vez na vida. Vocês lembram? Mais ou menos uma a cada 10. Vocês lembram que eu falei para vocês que para cada pessoa intoxicada existem 50 que não foram diagnosticadas? Então, se eu pegar a população rural, eu estou falando nessa daqui só não. Se eu pegar a população rural toda hoje de Miguel Calmon, que eu não sei em quanto tá. Da última vez que a gente fez as contas era 4 mil. Se a gente fez, isso quer dizer, mesmo assim, independente, o número que for, 11% dessa população estaria intoxicado, já teria tido alguma intoxicação uma vez na vida. Multiplique então o número quando a gente tiver por 50. Então assim, é muito alto, gente. É uma realidade que vocês estão vivendo, que é uma realidade que é uma realidade perigosa. E é uma coisa que geralmente a gente não fala. Não fala, não vê, é invisível. Né? Mas é muito perigosa. Deixa eu contar para vocês. O Ministério da Saúde, na verdade a Organização Mundial de Saúde, diz que para cada pessoa que é intoxicada por agrotóxicos e chega no hospital e é diagnosticada, tem 50 que não foram. O que acontece aqui em Miguel Calmon? Vejam que preocupação. 41% dos agrotóxicos que vocês estão usando aqui são extremamente tóxicos. Ou seja, basta uma pitada para que alguém morra. Os dados de intoxicações foram obtidos através dos trabalhadores rurais que afirmaram já ter sofrido, ao longo das suas vidas, intoxicações por agrotóxicos. Já usou? Lembra-se de alguma coisa? Quando terminava a tontura, ânsia de vômito. Os olhos ficam ardendo e o colírio é caro, é R$100. As dores nos olhos, às vezes muita gente está polarizando, o vento joga ao contrário, joga no corpo todo. Não tem chance de ficar se sair. Coceira, dor de cabeça. Dor de cabeça até fatal. Já os sintomas listados são aqueles referidos por esses trabalhadores após ou durante a aplicação dos agrotóxicos. Há algum relato de intoxicações pelo uso de agrotóxicos pelos agricultores de Miguel Calmon? Há algum relato aqui na cidade? A gente ouve sempre, né, essa questão de relatos de agricultores que tiveram algum contato direto, sem o uso de proteção individual, com os princípios ativos dos agrotóxicos. Qual o controle da vigilância sanitária em relação ao recolhimento dos vasilhames de agrotóxicos que são lançados no solo pelos agricultores? Aqui na cidade a gente tem 2 ou são 3 casas agropecuárias que trabalham com a venda e revenda desses produtos. Então a gente teve uma parceria com esse pessoal e fizemos, na verdade assim, não foi a vigilância que fez o treinamento, mas foi o município que promoveu esse treinamento para esse pessoal que faz a venda e a revenda desses produtos. Então essa empresa aqui da cidade que trabalha com a venda e revenda, eles fazem o recolhimento desse material. A gente só tem o cuidado de fiscalizar o lote, né, a questão de substâncias que estão sendo utilizadas, porque a gente sabe que já tem algumas que estão sendo proibidas, e a gente faz esse controle. Inclusive, sempre que a gente recebe nota da CESAB ou da própria
do Ministério da Saúde, a gente busca estar entrando em contato com esse pessoal para poder alertar, ó, trabalha com essa linha daqui, porque essa daqui não pode, mas a gente está sempre atento a esse tipo de situação. Aqui na Bahia, no estado da Bahia, o órgão fiscalizador, tanto pelo uso quanto a venda, é a DAB. E que as pessoas possam procurar a DAB para falar suas situações, para ver no que a gente pode atuar. Bom dia, meu nome é Valtenir. Eu quero só aqui fazer um alerta. A gente ouvindo, né, além de tudo que foi discutido aqui sobre esse produto químico aí, que se chama de veneno, que realmente é veneno mesmo. E eu ouvi também falar sobre o descarte das embalagens. E eu quero aqui só alertar a todos que eu sei que muitos têm conhecimento disso aqui, principalmente nesse tempo de falta de água que estava passando aí. Muitas pessoas compravam nesses vasilhão para reutilizar as águas, né? E eu sei que aqui no Galpão também tem casas que vendem essas embalagens, né? E inclusive veio de fora também muitos carros, né, caminhões cheios dessas embalagens. Muitas pessoas compraram essas embalagens e nem todas as pessoas, né, têm, né, a técnica de usar. Eu vou dar água para o meu animal e não contaminou o animal também. E quem sabe como foi usado também, como está sendo usado essas embalagens que o pessoal compra. Só isso e obrigado. Talvez esses pontos de coleta dentro dos núcleos, identificando onde é que está se usando mais agrotóxicos, nos Bagres, na barragem do França, né, Lagoa Grande, essas comunidades, na Serra, porque eu tenho certeza, por exemplo, que Itapiranga praticamente não usa, entendeu? Quer dizer, tem regiões que praticamente não usam, mas a gente identificando esses pontos de coleta, e aí onde a gente precisa dessa parceria do poder público municipal, para que a gente possa estar acompanhando até esses produtores. O cidadão está plantando, a gente está tentando acompanhar esses produtores e fazendo essa coleta de forma correta e até responsabilizando os vendedores. É você orientar o produtor, por exemplo, na hora que ele for comprar o pão, pegue a nota fiscal. Pegue a nota fiscal. Chegou na roça, cadê a nota fiscal desse defensivo aqui? Entendeu? Porque você vai ter lá quem ele vendeu, entendeu? Porque ele precisa ser responsabilizado. Porque o que é que está acontecendo? O que acontece aqui em Miguel Comum normalmente é isso. Você chega aqui nas casas, por exemplo, produtos, né, para agricultura, agrotóxica, essa coisa. Você tem, mas não é uma quantidade grande. Agora você tem municípios vizinhos, a exemplo de Jacobina, a exemplo de Utinga, que são os maiores fornecedores, entendeu, do agrotóxico de Miguel Comum, entendeu? A maior parte desse pessoal compra lá. E aí aquela história, pela questão da distância, talvez eles não queiram vir fazer esse recolhimento e deixa o problema, vamos dizer assim, aqui para o município de Miguel Comum. Todos os dados foram utilizados para a caracterização de contexto das condições sociais, econômicas e culturais da região, confrontando essas informações com os obtidos através dos dados oficiais.